Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Tudo Bem Não Estar Bem, de Sheila Walsh. Essa leitura foi autorizada. Para aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 22. Leitura 23. Erga-se acima das decepções. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Em nome de Jesus, que ela aprenda a confiar, não nas tuas mãos, mas no teu coração de pai em relação ao propósito que o Senhor tem para a vida dela. O Senhor não perdeu o controle, o Senhor continua cuidando de tudo. Eu oro em nome de Jesus, amém. Na maioria das minhas conferências, temos tempo para uma sessão de perguntas e respostas. Eu recebo uma ou duas perguntas fofas habituais. Onde você conheceu seu marido? Onde você comprou essas botas? Outras são mais difíceis de ouvir. Estou enfrentando câncer pela segunda vez. Por que Deus permitiria isso? Fui 2 vezes abusada sexualmente quando criança, por diferentes membros de minha família. Não sei o que fazer com a vergonha. Há sempre uma linha comum às perguntas que recebo. A vida é decepcionante. Esta não é a vida que imaginei. Acho que a maioria de nós poderia dizer isso. Pense em quando você era adolescente. Como você imaginou que seria a sua vida? Eu pensei que seria enfermeira, até descobrir o que significava estar perto de sangue. Talvez você pensasse que fosse se casar e ter muitos filhos. Ou talvez se visse como uma mulher de carreira, dirigindo seu próprio negócio um dia. Quando eu estava no seminário, uma das garotas que se tornou minha amiga me disse que em seu formulário de inscrição, quando perguntaram onde ela acreditava que Deus a chamaria para estar, ela escreveu: ser esposa de pastor. Pastor não encontrado ainda. Algumas mudanças inesperadas na vida são bem-vindas, mas ninguém imagina as coisas difíceis que lhe aguardaram ao virar a esquina. Como viver então quando nos encontramos em um lugar que está longe de ser a vida que imaginamos? Quando considero uma mulher das Escrituras que podia inequivocadamente afirmar que a vida dela não era o que havia sonhado para si, penso em Abigail. Encontramos sua história em 1 Samuel, capítulo 25, entremeada a época em que Davi fugia para se salvar do rei Saul. Eu amo as lições de sua vida. Podemos ver alguém vivendo uma situação difícil, mas cuja sabedoria e fidelidade a Deus a guiou em um tempo em meio à sua decepção e por fim a levou para um lugar novo de graça. O nome dela significa Meu Pai é a Alegria. Creio que seja onde ela encontrava forças, porque seu marido, Nabal, não trazia alegria à sua vida. O nome significa tolo, e ele estava à altura do nome, permanecendo forte quando os sonhos são adiados. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. E o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. 1 Samuel, capítulo 25, versos 1 ao 3. Naqueles dias as mulheres não tinham voto sobre a escolha de seus maridos. Nabal, um homem rico, deve ter parecido um bom partido aos olhos do pai de Abigail, mas o dinheiro nunca é o bastante para garantir uma vida de paz. Eu me pergunto, quantos dias será que levou para ela perceber que o tipo de homem com que se casara? Imagino que não muitos. Outra versão o descreve como um homem duro e maligno em todo o seu trato. Tenho certeza de que era como ele a tratava. Não só isso, Abigail presenciava a maneira como ele tratava a todos que trabalhavam para ele. Ele era um homem cruel. É difícil ver o lado podre de alguém que você em algum momento pensou amar. Nabal bebia muito, com frequência ficava bêbado, e nesse estado se tornava ainda mais repugnante. Mesmo em nossos dias, quando podemos escolher com quem vamos passar o resto da vida, nosso verdadeiro eu geralmente não emerge até que tenhamos o aro de ouro no dedo. Podemos esconder nossas feridas quando estamos namorando, mas com a chegada das provas cotidianas, elas começam a mostrar as feias caras. Não acho que Barry, quando nos casamos, entendesse o que significava viver com alguém com um diagnóstico de depressão clínica. Não apenas isso, eu não sabia como permitir que alguém entrasse naquele lugarzinho que eu guardava com tanto cuidado.
Barry tinha seus problemas também, e levou anos para aprendermos a confiar um no outro e a confiar em Deus. Algumas vezes procuramos a ajuda de um bom conselheiro e encontramos um caminho para conseguirmos nos conhecer e amar reciprocamente. Nenhum casamento é fácil. Todos demandam muito trabalho, mas quando somente uma parte vê um problema ou está disposta a trabalhar nele, fica difícil seguir em frente. Estou pensando em você. Em vocês que estão em um casamento difícil agora. Meu coração sofre por vocês. Quando estamos no altar ou diante do juiz de paz, a estrada à frente parece clara e ensolarada. Quando as nuvens de tempestade começam a se formar e o céu fica tão escuro quanto a noite é difícil se lembrar daquele casal feliz que fez os votos diante de Deus e da família. Na maioria das vezes, a tempestade passará. Se o casal aprender com ela, estará mais preparado para enfrentar a próxima. Mas, às vezes, a tempestade é mais como que um tornado, destruindo tudo em seu caminho, mudando a paisagem de sua vida, e o seu casamento chega ao fim. Se essa é a sua história, eu me compadeço de você. Quer você fosse parte que queria o divórcio, quer não, é dolorosa a separação de duas vidas. Nesses momentos precisamos nos apegar à verdade de que quando o coração está quebrado, o Senhor está próximo. Quando somos esmagados, Cristo está perto e você não está sozinho. Mesmo quando você desiste de si mesmo, Deus ele não desiste. O que quero que vejamos na história de Abigail, no entanto, aplica-se a todos nós, casados, solteiros, divorciados. Ela era uma mulher vivendo em uma situação desesperadamente decepcionante, mas fica claro que ela não permitiu que isso mudasse quem ela era. De alguma forma, Abigail foi capaz de estar bem em uma situação que não estava bem. Mas houve um dia de mudança de vida, quando tudo chegou a um ponto crítico. E ela era a única esperança entre dois homens. De um lado, um homem tolo e um homem arrogante, que era o seu esposo, e do outro, um homem poderoso e irado. Davi estava fugindo do rei Saul. O rei perdera a capacidade de ouvir a voz de Deus e sua inveja pela popularidade de Davi levou-se ao limite da sanidade. Leia mais dessa história em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versos 19. A única coisa na mente do rei Saul era matar Davi, não era servir ao povo. Assim, Davi fugiu do palácio e ele e 600 homens que refugiavam no deserto de Maom, perto de onde Abigail e Nabal moravam. Desde que haviam se instalado lá, todos os rebanhos de Nabal foram mantidos e salvos dos ladrões que lhe roubavam. Seus rebanhos agora estavam prosperando e sua riqueza aumentando, então Davi enviou uma mensagem a Nabal. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes dizendo-lhe: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê-nos a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. 1 Samuel, capítulo 25, do versos 4 a 8. Recado bom, respeitoso. Contudo, salientando que uma vez que era tempo de tosquia das ovelhas, Nabal poderia notar que esse ano ele tinha mais ovelhas para tosquiar do que no ano passado. Davi não estava pedindo muito, somente que Nabal partilhasse qualquer comida e outras provisões que tivesse à mão. Um homem razoável estaria grato a Davi e a seus homens, mas Nabal não era razoável. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? 1 Samuel, capítulo 25, do 10 ao 11.
Quando os homens retornaram a Davi e lhe contaram a resposta de Nabal, ele ficou furioso. Ele disse a 400 de seus homens que preparassem as espadas e deixassem os outros 200 para trás a fim de guardar os equipamentos. A intenção dele era garantir que nenhum homem da casa de Nabal estivesse vivo pela manhã. A próxima parte da história é fascinante e nos diz muito sobre Abigail. Um dos servos que ouviu Nabal gritar insultou aos homens de Davi. Sabia que tinha de fazer alguma coisa. Mas ele não falou com Nabal, foi falar com Abigail. Isso me diz muitíssimo. Claramente as pessoas ao redor de Abigail a observavam. Não era preciso ser um cientista da NASA para saber que a vida dela era difícil. Os servos deviam ouvir como Nabal falava com ela, ver como ele a tratava. Mais significativo do que isso, eles viam quem ela era, apesar do modo como era tratada. Embora estivesse vivendo uma vida que claramente não era a vida que mulher alguma teria escolhido, ela era gentil e forte. A crueldade dele não mudou o caráter dela. Eu tive de me sentar com esse pensamento por um tempo e me questionar como eu me portaria em circunstâncias assim. Não tenho certeza se eu teria tido a graça dela. Seria difícil não ficar desiludida ou amarga vivendo dia após dia com alguém malvado e insensato. Ela sem dúvida não estava. O que fez a seguir nos mostra que tipo de mulher era Abigail. Abigail embalou tanto vinho e comida quanto pôde e partiu para encontrar Davi. Eu já tentei me colocar nos sapatos dela e imaginar o que eu teria dito. Acho que teria falado mais ou menos assim: eu sinto muito, mas eu sinto muitíssimo mesmo. Por favor, nos perdoe, meu marido é um idiota. Não foi isso que Abigail começou. Seu discurso cuidadosamente redigido é uma das falas de mulheres mais longas registradas nas Escrituras e é magistral. Ela começa assim: meu Senhor, a culpa é toda minha. 1 de Samuel, capítulo 25, 24. Quê? Que jeito de começar! Nada do que havia acontecido era culpa de Abigail, mas ela é uma mulher sábia. Ela sabe que sua humildade e seu respeito podem começar a abrandar o nível de raiva em Davi. E antes que você comece a pensar que ela é uma esposa fraca e condependente, defendendo um marido inútil que evidentemente colocou em risco a vida de todos ao seu redor, ela continua o texto na leitura de amanhã. Uau! Que mulher! Grande beijo, Deus te abençoe e até amanhã.